Meus amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, eis que caminhamos a passos largos para o final do tempo da Quaresma. Muitos católicos mal formados pensam que a Quaresma se encerra no domingo de Ramos. Não, não se encerra no domingo de Ramos. Na verdade, o domingo de Ramos começará a Semana Santa. A Quaresma se encerra com o início da celebração do Tríduo Pascal, com aquela celebração que nós chamamos de lava-pés. Então, durante esse tempo que nós temos caminhado, a palavra de Deus este ano nos mostrou a necessidade de nós focarmos no sacramento do batismo. No terceiro domingo da Quaresma, nós vimos o Evangelho da Samaritana, e assim como Jesus ofereceu para a Samaritana a água viva, por meio do sacramento do batismo, Ele nos oferece a água viva do Espírito Santo a cada um de nós. Por isso, o Espírito Santo, habitando em nosso coração, faz jorrar de dentro de nós uma fonte para a vida eterna. No quarto domingo da Quaresma foi o Evangelho do cego de nascença. Assim como aquele homem que não tinha visto luz alguma, ele vê a luz principal, que é Jesus. Jesus havia dito para os discípulos: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo começado a enxergar fisicamente, terminou o Evangelho enxergando espiritualmente Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então ele viu Jesus, enxergou o Senhor. Também no sacramento do batismo nós fomos iluminados. No dia que nós fomos batizados, nosso pai e o nosso padrinho acendeu a vela no círio pascal, que é sinal da presença do ressuscitado, e levou até nós. E o sacerdote, o diácono ou o ministro extraordinário do batismo disse: vós fostes iluminado pela luz de Cristo, caminhe agora como filho da luz. E no último domingo, que acabamos de celebrar, o quinto domingo, foi nos apresentada a história de Lázaro, e Jesus que se declara que Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá eternamente. Por meio do batismo, nós nos tornamos novas criaturas, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, em toda essa pedagogia quaresmal, o que o Senhor prometeu para nós foram essas coisas: a água, a luz e a vida do Espírito Santo para cada um de nós. Como batizados, mesmo sabendo isso de forma intelectual, precisamos experimentá-lo na nossa existência concretamente. Porque se pelo batismo eu sou templo do Espírito Santo, o Espírito Santo me une a Jesus e me une aos irmãos. O que é a vocação batismal? É não pertencer mais a si mesmo. Não existe eu primeiro, existe Cristo. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 20. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele que se entregou por mim e me amou. Então essa aqui é a grande vocação cristã. E nós caminhamos a Quaresma exatamente para isso. Para reassumir algo que para nós às vezes é decor, mas existencialmente falando não é tão claro ainda, ou não é vivenciado por muitos cristãos católicos. Hoje no Evangelho Jesus fala para os fariseus: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. João é um evangelista muito profundo e exige de nós uma sabedoria bíblica. João não escreveu o seu evangelho para quem estava entrando na igreja, mas para quem já era da igreja, para alguém que já foi catequizado. A palavra eu sou, ela nos evoca o nome de Deus no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 3, versículos 15 a 20. Quando Deus se revelando a Moisés na sarça ardente, Moisés falou: mas quem que me escolheu? O que eu vou dizer para os filhos de Israel? E aí Deus revela o seu nome: eu sou aquele que sou. Então veja, quando Jesus fala que quando ele for levado, sabereis que eu sou, aqui o evangelista João está apontando para a divindade de Jesus. João começa o evangelho assim, João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Então João quer que nós, ao olharmos para a vida terrena de Jesus, reconheçamos que em Jesus, o verbo, a palavra eterna do Pai, se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer então que nós só vamos descobrir quem é Jesus
e a sua unidade com o Pai, como ele diz, eu e o Pai somos um, no momento que Jesus for crucificado. Qual que é o momento da elevação do Filho de Deus? É o momento da cruz. Também no Evangelho de João, por diversos momentos, Jesus fala o seguinte: a minha hora não chegou. Se nós pegarmos o primeiro sinal de Jesus no Evangelho de João, quando Maria, mãe do Senhor, pede para o Senhor transformar a água em vinho, o que ela diz para Maria? Mulher, a minha hora ainda não chegou. Aí o pessoal que não entende o Evangelho, fala assim, olha, Jesus não está reconhecendo Maria como mãe, Jesus, não tem nada a ver isso, daí é a interpretação de gente ignorante. Ali tem um sentido simbólico. Quando ele fala para Maria que a minha hora não chegou, porque a hora de Jesus vai ser a hora da cruz, da sua entrega. Na quinta-feira santa, vocês vão escutar João capítulo 13, versículo 1, que vai dizer o seguinte: tendo chegado a sua hora, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então a hora de Jesus é a hora da cruz, é a hora da manifestação da sua entrega por nós. E olha que bonito, em cada Eucaristia, o Filho do homem é levantado para nós, porque em cada Eucaristia nós atualizamos o único sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que hoje a cruz está tampada com um pano roxo, também as imagens. Por que, padre, isso está acontecendo? Está diferente o santuário hoje. É porque existe uma tradição litúrgica da igreja, que na Semana das Dores se recomenda tampar as imagens. Antes do Concílio Vaticano II, desde toda a quaresma. Algumas comunidades tampam as imagens durante toda a quaresma, ou se pode fazer a partir do início da Semana das Dores. Mas o que é a Semana das Dores? É a semana que antecede a Semana Santa. Por que nós tampamos as imagens? Tem um motivo. Porque na Sexta-feira Santa vai ser revelada para nós, ou vai ser destampada, uma única imagem. Vocês se lembram qual é essa imagem? Que vai ser mostrada para nós? Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. O padre vai entrar na igreja e 3 vezes, e vai erguer a cruz para todos. Isso aqui é uma pedagogia, para nos ajudar a concentrar a nossa atenção, a nossa vida na fé, aquilo que é mais importante, que é a cruz de Jesus. No Antigo Testamento, que nós lemos o livro de Números, o povo de Israel viveu uma situação que prefigurou tudo isso, porque o povo de Israel, libertado do poder do faraó, conduzido por Moisés pelo deserto, o povo de Israel começou a murmurar contra Deus. Falando o seguinte, olha, por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Qual que é o alimento que Deus deu para Israel? O maná. Quando Deus dá algo para nós, se é suficiente para o nosso sustento, nós não devemos ter nojo. Isso é ingratidão. Quantas pessoas, às vezes Deus dá a bênção, dá graças, e as pessoas nunca estão contentes com aquilo que Deus dá, com as bênçãos. E aí o povo então experimenta a enfermidade. As serpentes que picam aqui, são as serpentes da falta de fé. Mas Deus, na sua divina misericórdia, pede para Moisés fazer uma imagem. Olha que interessante, uma imagem. Então, quando nós católicos temos as nossas imagens, nós não somos idólatras. Como alguns costumam dizer, os católicos são idólatras porque tem imagem. Não, a gente não adora imagem. A imagem é um símbolo. A imagem aponta para aquilo que é original. A imagem educa aqueles que são não alfabetizados na fé. Então o povo olhou para uma imagem de serpente de bronze e o povo foi curado. Quanto mais nós, né? Nós agora não olhamos mais para uma imagem de serpente de bronze. Nós olhamos para o próprio Filho de Deus. Padre, como que eu olho para Jesus? Em cada missa. Em cada missa, o padre fala assim, orai irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Que sacrifício é esse? É o sacrifício de Cristo na Sexta-feira Santa. Quando então o padre pega a hóstia e levanta, neste momento não é o momento de você ficar com a cabeça baixada, tampando. O Evangelho fala que nós devemos contemplar o Filho de Deus que se entrega por nós. Você tem que olhar para a hóstia que foi elevada. Você tem que olhar para o cálice que foi elevado.
porque nós estamos contemplando o mistério da cruz do Senhor. O altar é Jesus Cristo, ara Christus est, quer dizer, o altar é Jesus. Quando o padre entra na missa, os ministros extraordinários entram também, nós fazemos uma reverência, não para um bloco de pedra ou de madeira, mas para aquele que é Jesus, a pedra que os pedreiros rejeitaram. E quando então nós, depois tendo partido o pão, nós falamos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que nós dizemos? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É esse mistério. Então a Eucaristia significa cura, libertação. Toda missa é missa de cura. Se nós entendermos isso, quando as pessoas participam da missa todo dia, aos finais de semana, e comungam com fé, com essa consciência, o Senhor as está curando, as está libertando. Não no passe de mágica. Porque Deus não faz mágica. Deus transforma na medida do possível a nossa vida, o nosso coração. Além da Eucaristia consagrada que nós somos chamados a contemplar, também a Eucaristia em cada Santa Missa se faz presente no sacrário. Quando eu vou a uma igreja, eu devo ir até o sacrário, falar ali um bom dia para Jesus, ter um momento de silêncio diante do sacrário, porque nós católicos acreditamos o seguinte, que Cristo crucificado se faz presente no momento da missa, mas também depois. Então a adoração eucarística que nós temos, a bênção do Santíssimo Sacramento, esses momentos de piedade eucarística, o que eles devem nos levar? A participar melhor da Santa Missa. A missa é o centro, porque a missa é o momento em que nós, na força do Espírito Santo, que nós recebemos no dia do batismo e está conosco, nós experimentamos a nossa salvação. Então se você vier à missa, e se você estiver machucado, ferido no seu coração, não deixe de olhar para Jesus. Porque se você olhar para Jesus com fé e comungar com fé, o corpo e o sangue de Cristo, entregues para a nossa salvação, na hora de Jesus na cruz, nos salvará realmente. Mas isso só acontece para quem tem fé, e não quem é católico apenas de costume. Vamos continuar nossa Santa Missa, porque daqui a pouco o Filho do Homem será levantado neste altar, no pão e no vinho consagrados. Cantemos. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080.